Carol, já está gravando aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigada Bom, por aceitar o meu convite, fiquei muito feliz mesmo. Quando você falou, não, eu aceito, e é muito bom saber como o estilo de vida, os hábitos alimentares transformaram a tua vida. Então, agora só estamos nós duas, mas está sendo gravado. Então, fala um pouquinho para nós aqui, Carol, seu nome, sua idade, o porquê que você buscou o tratamento. tá bom. Nutri, olha, primeiro, obrigada por me convidar, porque, como eu te falei, fez muita diferença na minha vida, então para mim é uma alegria compartilhar. Aliás, eu já compartilho não só no YouTube, mas eu falo para todo mundo do seu trabalho incrível, porque fez muita diferença, inclusive não só para mim, mas para todo mundo aqui em casa, né? Porque estendeu tudo, né? É verdade. Vamos lá, eu sou a Carol, eu tenho 28 anos, né? Eu procurei a Nutri, a doutora Vanessa, porque eu tava, assim, sem saber mais o que fazer. Eu tava com um quadro de esofagite, onde eu não conseguia deglutir os alimentos, toda a refeição era uma Ai, era horrível, era uma tortura, porque parecia que eu ia engasgar, eu não conseguia comer bem, eu continuava com fome, estava perdendo muito peso. Eu acho que eu cheguei a 48, 47 quilos, Eu acho que é assim, quarenta e no peso sete e mais. meio que você falou para mim. Acho que Hoje você está foi com isso. quanto? Eu tô com 52.800, acho. Uma coisa Oh, super contente. Então, eu tinha perdido bastante peso, tava descontente com tudo, né? Mas o principal, assim, é que eu não conseguia me alimentar, o básico, né? Então, quando eu procurei, tava muito ruim. Eu me lembro que a primeira coisa que você propôs, assim, das mudanças, foi começar com a água alcalina, né? Eu me lembro que foi, assim, a primeira coisa que começou a fazer diferença, que eu comecei a notar, foi a água alcalina. Eu senti que diminuiu aquela acidez que ficava, eu sentia muito desconforto aqui na região da garganta, né, do esôfago, né, esôfago. então tinha muito desconforto, às vezes eu começava a comer e começava a criar uma saliva, uma coisa, uma espuma, e não conseguia comer, passava mal, às vezes era ruim até para respirar, né, dava desconforto até para isso. Lembro que essa foi a primeira mudança, assim, né? A segunda que eu me lembro é que a gente tirou alguns alimentos que eram inflamatórios, né? Como o leite, que até hoje acostumei. Eu pensei, como que eu vou viver sem leite? Eu era viciada em leite. E foi super possível, fez um bem danado, melhorou até as minhas alergias, rinite. Nossa, melhorou tudo, assim, de tabela, né? Deixa eu ver o que mais. A gente mudou Nossa, muita eu coisa. lembro, desculpa, Pode falar. guarda aí na memória. Você estava com gastrite também, né? Com gastrite também. Era isso mesmo. A gastrite, assim, era o que eu menos sentia de sintomas, mas quando eu fui investigar, né, os exames apontaram mesmo. Tinha gastrite, esofagite, né? Então tava bem ruim o quadro, tava bem ruim. Quando eu conversei com você, Carol, o que que veio assim? Eu estava verificando, né, algumas patologias diferenciadas, mas que são comuns, né? Não é uma coisa assim, esofagite, erosiva, porque você já estava com machucado, gente. Ela não estava só com dificuldade, ela estava já com feridinha, né? Tinha É, ferido, tô correta, né? tá certíssimo. Tá bom, você vai me falar, vai me orientando. É um caso assim que eu não vou falar para você que seja o normal, mas é uma coisa comum, sabe? Porque gastrite que leva essa queimação, essa acidez excessiva para o esôfago, e o nosso esôfago, ele não está preparado para a acidez estomacal, não tem jeito. Então, vai realmente causar ferida se não for tratado. E isso me chamou atenção, e no caso da deglutição. Até que eu vou pedir para você explicar um pouquinho mais, porque as pessoas não sabem, Carol. A Carol, gente, a Carol é jovem, tá? Eu falei agora um pouquinho antes de entrar, eu falei, Carol, você é o quadro diferente, você é jovem, tem 28 anos, né? Só que quando você conversou comigo, você me falou que isso não era um caso agora, você já tinha tido umas crises desde mais da juventude, né? Essa dificuldade de deglutição, correto? E sim, na verdade, quando eu cheguei aqui, né, para fazer o atendimento com você de fito e da alimentação,
eu já tinha tentado tudo, eu já tinha passado em gastro, eu já tinha tomado bombas de próton, né, para tirar a acidez do estômago durante 6 meses, e nada daquilo surtiu efeito. Na verdade, todo o tratamento médico que foi passado não fez efeito. E até que chegou um momento que, né, já com o tratamento que a gente estava fazendo aqui, o acompanhamento aqui, eu cheguei para o gastro e falei assim: olha, eu não vou tomar mais o remédio, porque eu quero ver se realmente a alimentação e o tratamento que eu estou fazendo lá está fazendo diferença. Não sei se você vai lembrar Eu disso. E lembro. eu achei que ele ia falar que não podia, que tinha que tomar remédio, mas ele falou: não, tudo bem, vamos tentar. Então eu vou aguardar e aí a gente acompanha, né? Então todo o processo que a gente fez aqui foi sem medicamento, Olha que legal. né? Eu até já não aguentava mais. Dores. E a queimação? Porque, beleza, você falou para mim que a gastrite, ela não te dava sintoma, apesar de você ter e ela ser a causa principal já da esofagite Sim. da dor. Aham. E as dores? Se você sentia dores, como eu não sentia, me conta um pouquinho mais. E, gente, deixa eu só para falar um pouquinho, porque eu quero saber um pouquinho mais, porque faz tempo que eu e a Carol conversamos a última vez. E eu estou muito feliz, porque quando eu conversei com ela, eu falei, e aí, Carol, como você tá e tudo mais? Queria que você contasse um pouquinho a sua história, motivasse outras mulheres, que eu sei que elas podem melhorar também. E, né, com esse estilo de vida saudável, e ela, a Carol é casada, gente, ela não tem filhos, mas ela é super jovem, como eu falei para vocês, mas com essas patologias, ela falou, não, tô bem, tô legal. Agora eu já quero ver outras coisas, né? Já não é mais a mesma patologia, já quero até conquistar outros objetivos na vida. Mas, me recorda. Então, só para eu me recordar, se eu não me engano, foi ano passado o nosso processo, né? Isso que nós iniciamos, você lembra? Foi. Foi o Foi ano quê? passado. Meio do ano, né? Eu acho que foi quase no meio do ano Mas isso. eu lembro que o seu processo de melhora, ele foi rápido, porque logo depois você já queria era ganho de massa, você já desfocou em relação a, tipo assim, aqui eu tô bem, né? Não foi Foi. uma coisa demorada, você já sabia o que tinha que fazer e você fez. Mas antes, Carol, me recorda, você tinha dores? Como que era o processo? Como que você descobriu até? Eu sei que a deglutição sempre foi difícil. Isso, a deglutição foi a gota d'água, assim, né? Eu sentia a queimação, eu não sentia voltar o alimento, mas eu sentia que tinha muita saliva, muita espuma, e aquilo atrapalhar, parecia que a minha garganta estava fechando. A Eu minha lembro. maior parece que a garganta tá fechando, tanto que foi investigado até como alergia, e não era, né? Então, Esperava, os né? meus Você ficava desesperada em comer e se aquilo realmente te causar uma falta de ar. Exatamente, e isso acontecia até na hora que ia deitar para dormir, também acontecia isso, ou seja, não era só quando eu estava me alimentando, mas esse mal-estar era muito recorrente. E eu só não sentia dor de estômago. Por isso que, assim, a gastrite para mim, eu sei que ela foi o principal causador, mas Eu eu descobri ela a hora que a gente fez o exame, porque para mim o problema estava na garganta, tava fechando, e eu não entendia o que estava acontecendo, né? Eu não fazia ideia de que o estilo de vida, né, influenciava tanto. E assim, a hora que a gente resolveu trocar o estilo de vida aqui para me ajudar, que era uma questão praticamente de sobrevivência já não era mais, né? Então, quando a gente resolveu mudar, realmente, a melhora foi muito rápida. Foram, acho que, poucos meses, assim, para eu me Foi. sentir Eu novo. lembro que dois E aí foi, meses, percebi que eu dois já estava meses, preocupada. Foram 2 meses, e aí quando eu pensei, quero ganhar massa, falei, bom, acho que eu tô bem, porque se eu já tô me preocupando com outras coisas, é porque eu tô muito melhor. ó, o E interessante, realmente fez muita diferença, a gente. não, o interessante é que a gente está com um pequeno delay aqui. O interessante é que quando você começou, agora você está até com mais peso que a gente já está feliz, né, da vida, porque a gente quer que você continue, né? É o objetivo também. Mas
o nosso principal foco era, tá muito ácido. E é muito interessante, porque quando a gente, hoje mesmo, estou tendo a oportunidade de, hoje, conversar com algumas amigas. Eu separei o dia para isso, sabe? Então, isso me deixa muito feliz, que eu estou encontrando algumas pessoas muito queridas, e realmente vocês foram muito queridas na minha vida, porque o processo de fitoterapia, ele faz na minha jornada, mas nós tivemos no ano 2022 um processo muito intenso de fitoterapia, de uso de água alcalina, de chás, de shakes. Eu realmente acreditei nesse processo. E, gente, como melhora e diminui a acidez? A Carol é prova, diminui, porque o processo da Carol, Carol, o mais interessante é que a maior parte das patologias, elas estão relacionadas às graves, tá? A uma acidez maior no corpo. Então, né, isso vai acabando causando muitos problemas. E hoje eu tive a oportunidade de conversar, ela comentou o mesmo que você. Nossa, foi diminuir a acidez, diminuiu a inflamação. E o meu estilo de vida começou a novamente a viver, assim, tipo, porque você falou para mim, eu não consigo terminar, conta um pouquinho, eu não consigo terminar um lanche, eu não consigo terminar um Não, prato de comida, me conta. não conseguia terminar um prato de comida. Eu terminava de comer porque não dava mais para comer e continuava com fome. É a pior coisa que tem. Eu falava, gente, você tem a comida ali no prato e não vai. Foi realmente uma coisa muito difícil de passar. É... Graças a Deus ficou no passado. Graças a Deus. E assim, eu tenho hábitos ainda da FIA e ainda que eu ainda carrego, por exemplo, embora eu já esteja bem, eu continuo fazendo os períodos de sucos que você me passou, né? Legal. Foi uma coisa que adotamos mesmo. Não dá nem pra ficar sem mais. A primeira coisa que a gente toma é um belo de um suco. E quando a gente conta, ninguém acredita. Fala assim, ah, no meu suco vai tomate, vai pepino, vai cenoura. Eu falo, não, mas é suco mesmo, você tem certeza? Eu falo, é uma delícia. E os chás, É você continua maravilhoso. fazendo uso da água, como que é? Eventualmente, eu sei que não é uma coisa diária, porque depois que a gente melhora, manutenção é isso, né, Carol? Melhorar, e não precisa usar toda hora também, você usa de forma diária, mas às vezes uma quantidade menor, porque eu também coloco, né? Eu coloco uma quantidade grande também, né? Sim, É, é verdade. No começo, assim, falo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir tomar tudo isso de água? E vai, é muito bom. Depois a gente até acostuma, né? E vira até um hábito melhor. Então, assim, a gente ainda se policia aqui em casa, né? Ai, tem que tomar água, bota na garrafa, vê a quantidade, o horário de tomar água. e E como que foi? Pode falar. o próprio corpo, ele começa a entrar num ritmo e pedir aquilo. Então, assim, o meu esposo, por exemplo, ele... O café da manhã dele é no horário bonitinho, ele toma o suco no horário bonitinho, e se não fizer, o corpo dele pede. Ele fala assim: ah, ó, parece que eu tô vazio, não consegui hoje fazer no horário certo, tá vazio. Então funciona, o corpo vira um reloginho depois, né? E o interessante é que, apesar de não ter a ver, porque eu estou falando aqui da saúde da mulher e trouxe um caso, mas o interessante é que na sua residência era um que tinha que emagrecer e outro que aumentar o peso, né? É, eu queria aumentar o peso, meu esposo emagrecer. Então, assim, foi Uma mudança. aqui em casa. Olha, tá me ouvindo? Eu dei uma pequena corte, mas beleza, voltando. Carol, se eu te perguntasse assim, quais alimentos que você retirou? Assim, que você fala assim, não é que você não coma, que as pessoas têm medo de nunca mais vai comer, né? Mas quais alimentos, assim, que você identificou que realmente, assim, te pioravam? É, eu identifiquei primeiro da lista o leite, né? O leite, os derivados assim, como queijos mais gordurosos, né? Eu vi que realmente é o número um, faz muita diferença, muita. Tirei e não faz falta. Eu era o tipo de pessoa que acordava e tinha que tomar um copo de leite a hora que acordava, porque senão parecia que não tinha começado o dia. Então, dá para viver sem. Outra coisa que eu acho que assim, também fez muita diferença foi a questão da farinha, né? De trocar o branco pelo integral, também senti que faz uma grande diferença. E realmente, Nutri, não é que a gente não vai comer. Às vezes a gente vai em algum lugar, tem vezes que eu falo assim, ah, eu tô com vontade de comer um pão francês. E hoje eu posso me dar o luxo de comer um pão francês sem crise, sem passar mal, sem, sabe? Consegue Tranquilo. engolir, comer o pão todo, mesmo devagar? Consegue? Um todo, engolir, numa boa, assim, E essa saliva em excesso que você falou para mim que você produzia, você ainda produz? sumiu.
Sumiu? Sumiu, Olha que legal, sumiu. sério. Eu sei que você sempre vai ter que ter cuidado na mastigação, até porque você falou, eu lembro disso, você falou, Nutri, eu engulo, eu sei que eu tenho que ter cuidado, não é como uma pessoa do lado, que eu vejo que ela come, já engoliu e o alimento já foi. Eu tenho que mastigar bem, engolir e tal, Sim. mas aquela saliva já não produz mais. O que eu tô falando tá certo? Ou também, tipo, não, agora eu já não tenho mais esse problema, não preciso mastigar tanto, como que é? Não, eu sempre comi devagar, né? Então, assim, Gente, ó, já tinha dica, a Carol é magra, sempre comeu devagar, mastigou bem os alimentos. escrever os alimentos. Sempre fui assim. Então, eu comecei a respeitar mais. Às vezes eu queria acompanhar o pessoal que está na mesa, a família, comer rápido. Horário de almoço de trabalho, né? A gente também acelera tudo. Então, eu comecei a respeitar um pouquinho mais. Hoje eu continuo comendo devagar, não produz mais a saliva, a não ser que eu coma alguma coisa que realmente pule muito fora da faixa, mas é muito difícil. Nem assim, na verdade. Mas você Já, identifica, né? Você identifica mas o que está te fazendo mal. perfeito. É isso. Dá para identificar. Hoje é muito mais nítido, porque como os hábitos melhoraram, hoje é muito mais nítido aquilo que faz mal, realmente, E a questão do né? salgadinho? Lembra que você falava, nossa, eu amo o salgado da minha casa, o que que eu vou comer de lanche? Como que tá a questão do salgadinho hoje? É assim, é impressionante porque parecia que eu não ia viver sem, mas é muito tranquilo. E as atividades físicas? Você fazia bastante atividade física. Nossa, que era a questão. Jogava vôlei, ia na academia e ainda a gente ainda precisava aumentar o peso. É realmente uma corrida. Você já era uma praticante de atividade física. Ainda pratica bastante, moderadamente? Como que tá? Bom, hoje eu continuo fazendo academia, né? O vôlei ficou um pouquinho mais esporádico, eu confesso, mas eu continuo fazendo academia, eu acho que faz muita diferença mesmo, né? Eu sinto falta se eu não fico uns dias sem ir, parece que o corpo também sente bastante, né? A gente fica É meio verdade. esquisito. Mas eu continuo fazendo, eu acredito que isso também é parte do processo, né? Eu acho que sem atividade física, talvez meus resultados não fossem tão rápidos assim, né? Seus resultados Então, são muito rápidos, Carol, pelo problema, porque assim, do jeito que a gente fala, a pessoa entende, mas era um problema bem sério, por isso que eu chamei, até para contar para gente. Ela já estava num quadro que ela não conseguia engolir o alimento, gente. Tinha que tomar sempre um líquido na hora da refeição para conseguir engolir o alimento. Se sentia insegura se não tivesse. Sabe que eu lembrei de você essa semana? Lógico, eu lembrei tanto que a gente conversou, mas teve um caso específico que eu estava falando sobre alimentação e líquido, a pessoa comentou comigo: Nossa, mas eu me sinto segura para eu engolir o alimento só se eu tiver um copo de suco do lado. Aí, é, logicamente, estou da experiência, né? E você conseguiu eliminar o suco? sim. Já durante o tratamento eu consegui eliminar, tanto que acho que o primeiro foram os almoços, né? Que eu fui eliminando o líquido em geral, né? Tanto suco, água, né? Qualquer líquido. E aí isso foi se tornando mais natural, né? Mas eu só tinha segurança mesmo se tivesse um líquido lá, porque eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem, né? Foi difícil até para quem estava ao meu redor, porque não é, né? Quando a gente não tem nada, a gente vai lá, come, né? E acabou, né? Mas realmente se tornou uma questão muito difícil. E uma coisa que ainda sabe, mexe comigo é porque uma vez a gente foi fazer uma viagem e uma menininha muito pequenininha, não sei nem se eu te contei isso, ela tava chorando na mesa com os pais no restaurante porque ela não conseguia engolir a comida. Olha, E eu não sei o nome dela, eu não sei. Se eu pudesse descobrir onde mora, telefone, eu ia falar assim: olha, faz isso daqui, procura, ajuda, porque isso vai mudar a sua vida. E eu não tenho a oportunidade de fazer isso por ela, né? Mas eu posso falar aqui e servir para alguém eu já ia te é perguntar alguma. agora, porque assim, o nosso bate-papo ele é um bate-papo rápido, ele é um bate-papo para eu alertar. Ó, eu vou te falar, o objetivo hoje é o seguinte. Eu até comentei com antes você. Entra sempre um grupo de amigas chamado Amigas Fitonutri. É um perfil um pouquinho diferente da Carol, mas eu tenho amigas jovens também, tá, Carol? Mas é que normalmente as mulheres têm mais de 40 anos, porque eu acho que elas se identificam comigo. Então, às vezes, mas todas elas têm alguma, não todas, mas a grande maioria tem uma patologia, ou alguma causada pela menopausa, climatério, ou alguma que já vem, tipo, no meu caso, que é artrite reumatoide. Mas estava conversando aqui vai entrar até no ar a nossa amiga Lourdes, tem insuficiência cardíaca,
tá? Então, assim, que é uma coisa muito séria. Então, o objetivo é incentivar quem está entrando a entender o seguinte: mudança alimentar e fitoterapia. Eu, eu entendo isso, eu já trabalho muito tempo, mas a cada dia mais eu fico extremamente admirada com o resultado que os chás, os sucos, os shots, água saborizada, seja água alcalina, tá? Tem na vida da pessoa quando aquilo se torna parte do tratamento. É que às vezes a pessoa está toda hora comendo, né? E ela não consegue colocar os líquidos. Isso é um problema sério. Mas quando ela consegue acrescentar isso na dieta, você viu que você falou várias vezes aqui da alimentação saudável, mas você citou várias vezes o momento que você, não, meu suco, não, já acordo de manhã, eu tomo minha água, não, minha água virou hábito, e isso tira uma acidez, e as pessoas, hoje a gente já sabe do uso do chá milenar, né, tipo assim, sempre todo mundo sabe do uso de um chá, a avó falava do uso de um chá, né, mas hoje eu acho que está mais forte a questão de realmente muda a vida, realmente dá saciedade, realmente desincha, realmente emagrece, auxilia na circulação, diminui dores, sabe? Dores mesmo. E isso é incrível. Por que eu estou te falando isso? Então, esse vídeo aqui, esse bate-papo, é para falar o seguinte, minha amiga, se você está assistindo, eu acho, tenho certeza que você vai assistir. A Carol conseguiu esofagite, né? Gastrite, dificuldade para engolir o alimento, não conseguia aumentar o peso. As pessoas que estão acima do peso, elas falam, ah, se eu fosse magrinha. Mas, gente, às vezes é mais fácil você trabalhar com emagrecimento do que trabalhar com aumento de peso para quem não consegue aumentar peso. Isso é algo muito delicado. Muito, porque a pessoa, ela come, ela coloca caloria, mas o corpo é muito acelera e ele quebra, tem um processo catabólico muito rápido. E, e aí eu quero que ela ouça e ela entenda isso, que ela também pode mudar, ela também tem que mudar os hábitos, ela também tem que colocar fitoterapia, os dos chás, dos sucos, dos shakes, dos shots no dia a dia, ela tem que mudar a alimentação, ela tem que aprender os alimentos que inflamam, os que desinflamam, o que causa dor, saber que pode ficar sem dor ou diminuir a dor. A caso da Carol, ela ficou, ela consegue, ela come devagar, mas ela ficou sem dor. O caso da Lutz, Carol, como é uma insuficiência cardíaca, ela diminuiu. Porque é um problema que não vai ter a cura em si, mas diminuiu muito, sabe? Saiu assim de 91 quilos para 78. Então foi muito incrível. Foi uau! Uma mulher de 58 anos, então que já tem problema cardíaco há muitos anos, entendeu? Então a gente vê assim um resultado muito eficaz. Mas normalmente no final, assim, que a gente tá. Para encerrar o bate-papo, eu tenho uma questão que você já até colocou, mas você pode agora escolher outras duas. Imagina que você está conversando comigo. Não comigo, Nutri, comigo, amiga. Uma amiga que você está na igreja, uma amiga que você está no futebol, uma amiga, no futebol não, no vôlei, na academia. E a pessoa fala assim, Carol, eu preciso mudar. Eu tenho também esse problema e você conseguiu. Qual a orientação, qual a dica, sugestão, duas sugestões aí que você acha que verdadeiramente muda a vida de alguém? Pode ser até de uma mãe que a criança não consegue engolir. O que você, essa vontade, igual você teve agora de falar, o que você gostaria de falar? Como você poderia orientar alguém? Ó, essa é até fácil. Vai parecer que eu tô puxando o saco, mas não é, tá? Não é, eu juro que não é. Com certeza o conselho é buscar ajuda, porque não dá para fazer sozinho. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu estava muito ruim, eu recebia muita coisa. Parente quer ajudar, manda receita daqui, dali, não sei o que lá. Um monte de coisa deu errado, um monte de coisa não foi muito legal. Então, assim, eu acho que buscar orientação profissional de quem realmente sabe o que está fazendo, de quem realmente sabe né, como te orientar, até não é só a orientação, mas também a força que isso dá, sabe? Porque vira um compromisso com você, vira um compromisso com a pessoa que está ali tentando te ajudar, que está ali te estendendo a mão, e isso dá força, isso dá bastante força. Então, acho que para mim o principal é que tem que buscar ajuda, Nutri, tem que buscar ajuda. Eu fiquei bastante tempo pesquisando até te encontrar, sabe? Até sentir que eu vou me sentir bem com ela, eu acho que isso aqui vai dar certo. Então, assim, foi o grande passo, eu acho que transformador foi procurar ajuda, falar, não tá tudo bem, isso daqui não é normal, eu não preciso aprender a conviver com isso, né? Eu acho que não só esofagite, mas qualquer outra coisa, mesmo que seja perder peso.
Eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo e procurar, né? Isso para mim é o principal. E não desistir porque é uma coisa que eu aprendi, tô levando isso para a vida, mas eu aprendi aqui. Eu aprendi que resultado ele é decorrente de um processo que a gente vai fazendo. Aquilo tem que virar um hábito, a gente tem que levar a sério aquilo e o resultado vem, né? Depois eu aprendi a aplicar isso para outras coisas, mas eu acho que na alimentação foi a primeira coisa, foi acreditar, porque eu comecei a tomar água alcalina sem saber onde isso ia levar, o chá, o shake, o suco. E depois de um tempo, né, mesmo rápido, 2 meses é rápido, mas para quem tá sofrendo, não é. Então, assim, eu precisei acreditar e precisei buscar e pegar firme. Então, depois foi muita alegria mesmo, eu não me arrependo. Uma coisa boa, uma coisa verdade. 2 meses numa história é rápido, porque para quem está ouvindo, ele falou, foi 2 meses, foi assim, né? Beleza. Mas para quem vive cada dia, gente, é um processo. É muito interessante, uma das coisas que eu vejo as pessoas orientando muito é foco, não desista. Acredite no Sim, processo. Vai, acredita no processo. Você tem que acreditar. Mesmo você, no momento, não sabendo onde vai levar. Porque senão você fica buscando. A gente atira para todos os lados. E aí não alcança nada. Nossa, legal. Isso que você falou. Muito bacana, Carol. Eu quero agradecer muito. Mas antes da gente sair, a gente não vai sair já não. Então, quem está assistindo também não. Eu tenho um hábito, eu sei. No caso que a Carol também, no caso, é evangélica. E o que, que eu vou fazer? Eu sempre nas lives, quando eu tenho a liberdade de fazer esse bate-papo, eu faço uma oração para terminar. Porque essa sou eu, Carol, entendeu? Como essa é você, essa sou eu. Eu acredito muito nos remédios dados por Deus. Então a gente termina porque assim, eu quero que quem assista verdadeiramente esse nosso bate-papo seja muito abençoado, como você foi. A gente está realmente no amém. processo aqui para ter uma vida transformada, que isso faça sentido na vida de alguém. Quem sabe você fala, nunca vou conseguir falar para essa mãe. Mas a vida a gente não consegue explicar muito. Às vezes, essa mãe, sem saber que é ela, pode um dia cair aqui nesse vídeo e, mesmo não sabendo que foi para ela, mas mudar. Ou outra pessoa semelhante, né? Então, a gente quer muito que isso alcance pessoas diferenciadas. Mas muito obrigada por sua participação aqui também, tá bom, minha amiga? Você é maravilhosa. Obrigada. Vamos fazer uma oração? Posso fazer? Claro. Meu Deus, muito obrigada porque o Senhor esteve conosco durante esse momento maravilhoso, esse bate-papo maravilhoso. E o mais gostoso aqui é encontrar a Carol bem, saber que seus familiares estão bem. Que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, cada amiga esteja assistindo, cada amiga Fitonutri, amiga DBB, cada amiga que esteja assistindo, possa ter realmente a sua vida transformada e que possa acreditar que os remédios de Deus são dados por ti para que possamos colocar em prática os remédios naturais. Venha perdoar os nossos pecados, para que nossa oração muito singela possa chegar ao seu trono de graça. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fica aí um pouquinho, Amém. Obrigada. Carol. Espera aí.